E aos 400 fiz 48,40 para fazer 600 metros. Resultado, acabei a passo. O Pires, eu vejo o Pires à espera do testemunho, a insultar-me. A insultar-me aos berros. Ai, bem-vindos ao Setting the Pace e hoje, como na semana passada e como em todas as anteriores, temos aqui um convidado especial, pois é lembrado como um verdadeiro talento para correr ao estilo do Robocop. Cabeça para dentro dos ombros. E tal como o Robocop, ele também já foi acordado com uma pistola na cabeça. Como Júnior, correu a volta à pista em 47 segundos e 63 centésimos e prometeu ser um grande oitocentista. No entanto, não o foi, porque as vidas não são lineares nem perfeitas. É ele, Luís Freitas. Obrigado, Luís. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela revista, não é? Pelo teu podcast da Lab, não é? Revista, entre aspas. E tens desenterrado verdadeiros dinossauros e também fazer-nos relembrar aquilo que nós éramos quando éramos mais novos. É excelente. Já vivi, a ver alguns dos teus vídeos, já revivi coisas fantásticas. E às vezes são memórias daquela fase que nós gostaríamos de voltar para trás, que é verdade. Um dos sonhos tão grandes. Não cometer os mesmos erros, voltar para trás, mas fazer com que o passado escrevesse uma nova história no passado. Não é fácil. Não é fácil. Olha, eu vi uma série na Netflix há uns tempos, espanhola, Se Eu Não Te Tivesse Conhecido. E então aquilo tem a ver com cada decisão, supostamente, não é? Cada decisão que tu tomas, existem vários caminhos. Variáveis, sim. Mas isso é verdade, não é? Mas depois, ali naquela série, criavam-se novos universos. E novos caminhos, então ele podia viver o sim, mas ele próprio também vive o não, que já é outro universo, tem um azar e quer voltar àquele momento para saber o que é que era se ele tivesse dito a outra coisa. As implicações são sempre diferentes, não é? Claro. Leva-nos a pensar. Leva-nos muito a pensar. Bem, temos aqui mais um homem da Nazaré num curto espaço de tempo. E eu próprio ontem estive na Nazaré, comi um peixinho grelhado e quero-te perguntar se tu também és fã de peixe ou por teres nascido na terra do peixe, ficaste farto quando eras pequenino. É incrível que eu só aprendi a nadar muito mais tarde e nasci na Nazaré, não é? E porque quase que fui obrigado a aprender a nadar mais tarde. Mas eu sou mais adepto de carne do que de peixe. Eu sou muito específico em relação ao peixe. Sou mesmo específico. Eu não como, por exemplo, não gosto de sardinhas. Raramente como carapau. Aquele carapau seco, não é? Tens de comer, não é? Tens para experimentar o que é uma vez na vida. Eu acho que nunca comi. Tens de comer da próxima vez. Pelo menos uma vez. Comi um linguado grelhado e segundo consta, tu naquela hora do aquecimento corporal, na hora de acender as brasas, tu recusas-te a fazer linguados. Isso não pode ser. Isso não dá. Na hora de acender as brasas, é para meter logo a carne a assar, o linguado a assar. Não há cá tempo para fazer preliminares. Olha, tenho aqui uma pergunta do diretor e aqui vai. Como é que foram os teus primeiros anos na famosa terra de Dom Fuas Roupinho? Tu lembras-te de sofrer algum preconceito por seres mais bem dotado fisicamente do que os outros meninos? Eu nunca fui bem dotado. Eu era o patinho feio. Eu sempre fui o underdog da Nazaré em tudo. Só que, por exemplo,
Faltou a história do o Vítor teve cá, foi entrevistado. Ele teve uma história curiosa com o Vítor, que é: eu apareci para treinar embaixo de casa dele, era num parque e havia milhares de miúdos. E todas as sextas-feiras havia uma convocatória para um cross. E ele fazia treinos durante a semana para ver quem eram os melhores, quem é que ele ia levar a esse cross. Eu não consegui, nem de perto nem de longe, ser dos melhores. Ele acabou-me por não convocar. Eu chorei, deve ter sido a única pessoa no mundo que deve ter chorado não ter aparecido numa convocatória de atletismo. E ele depois, com pena minha de ver que eu estava a chorar, não é? Levou-me e deu-me um fato de treino dele, nessa altura, para eu levar para a prova. E foi engraçado, que eu acabei por ser dos melhores da equipa. Não fui o melhor, acho eu, mas fui dos melhores. Eu sempre fui um underdog, nunca fui muito bom em nada, mas sempre andei ali atrás do prejuízo, correr atrás do prejuízo. Mas olha que essa história, segundo ele, deve-se ao facto de tu seres um baldas, porque tu não apareceste nos treinos da semana e depois ele não te convocou. Não, eu pensava, não era? Eu aparecia uma vez, fazia aquele treino espetacular e depois dizia: não, agora está bom, agora se não vou pôr em risco, não é? Então percebi que tinha que treinar. Eu era tipo eclipse, aparecia, desaparecia. Mas depois acabei por ficar, não é? Não era fácil. Eu perdia com raparigas constantemente, não é? E não era nada fácil eu digerir isso. Mas então, como é que foi esse processo de ir ficando? O quanto é que contribuiu o professor Vítor Zabumba para isso, esse homem maravilhoso? Contribuiu muito. Foi uma pessoa que nunca me deixou cair. Aliás, ele não deixa cair ninguém. Independentemente do valor, do grau físico que essa pessoa tem. Aliás, ele até dá mais apoio ao atleta ou à pessoa que esteja a treinar, que tenha dificuldades na sua vida fora dali. Porque ali ele sabe que é uma das coisas que ele tem muito bom, que ele sabe ler a necessidade de cada um. E se a necessidade de cada um é estar ali a viver aquele momento, então ele sempre deu muito mais do que recebeu o atletismo. Deu sempre muito mais mesmo. E continua, e a prova está aí, que ele não foi convocado para esta última seleção. Mais uma vez, o Vítor deu mais do que aquilo que recebeu. Lá está, são estas injustiças que alguém tem que acabar, não é? Mas ele sempre foi uma pessoa que me deu a mão. Sempre, eu perdi o meu pai muito cedo e ele sempre esteve lá por mim, não é? E às vezes até acabei por ser injusto com ele, porque a nível emocional é muito complicado. Foi muito complicado para mim gerir muita coisa que foi acontecendo ao longo da minha vida. Contudo, ele ajudou-me imenso. Foi uma pessoa excelente. Ainda é hoje, não é? É daquelas coisas. É o que o atletismo nos dá. Dá-nos amigos para a vida. Dá-nos amigos para a vida. Perdeste o teu pai muito cedo, mas a tua mãe também. Sim. Perdi a minha mãe aos 11 e o meu pai aos 21. Logo em processo. Houve alguns problemas com o teu pai antes de falecer que sim. dedicar mais tempo à família. Sim, ele depois cegou, não é? Cegou e a partir daí, para um miúdo que está a crescer, todas estas questões não é fácil. Normalmente é aqui que as coisas descambam, não é? É aqui que os miúdos, não é? Neste caso, começam a procurar outras alternativas mais fáceis, mas não saudáveis, não é? Como, por exemplo, as más companhias, as drogas, porque isso é tudo refúgio, não é? Sim. Eu sempre tive esse apoio, quer em casa por parte das minhas irmãs, não é? Que sempre me dão um apoio e nunca me deixaram enverdar por esse caminho. E tive o Vítor que me educou, que me foi educando da melhor maneira que ele pôde, não é? E eu acho que tive pena de não lhe ter dado aquilo que ele realmente merecia. Tive pena nesse aspecto. Mas tu, entretanto, meteste no futebol, não foi? Depois tive uma paragem do atletismo, saí, meti-me no futebol,
Porquê? Porque eu queria experimentar tudo, estava naquela fase de absorver tudo, parecia uma esponja. Tinha necessidade, lá está, como a nível emocional não estava estável, não era? Então eu tinha que me ocupar em alguma coisa. E então procurava intensidade em tudo, em todas as... E o futebol veio, só que depois o que é que me fez abandonar o futebol? Foi que não dependia de mim, não era? Eu gostava mais de depender de mim e eu vi que era um desporto de equipa. Porque às vezes eu não podia apagar num jogo de futebol. Por exemplo, eu não podia estar com a cabeça na lua porque a equipa dependia de mim. E então tinha que estar sempre focado. E acabei por também abandonar e voltar para o atletismo mais tarde. Esse regresso ao atletismo foi mais ou menos como regressar a uma ex-namorada, pá. Foi. A tua primeira namorada. Aquela que nunca mais esqueces. Mas isso tem tudo a correr mal, não é? Só que no teu caso, tu não tinhas sido muito feliz na primeira fase, por isso só podia... Precisava de evoluir. Já vi mais evoluído, não é? Sim. Ela estava ali, digamos, a minha primeira namorada estava ali à minha espera e que houvesse um novo Luís. E esse novo Luís começou a aparecer lentamente, com um grupo de trabalho muito bom, muito fantástico. Éramos todos muito amigos uns dos outros, eclético, mas acabávamos por ser um só. E era bom, era muito bom. É verdade aquela história das férias na Suíça? Essa fui para lá para jogar futebol e vim de lá para ser atleta. Sim. Mas tu foste inspirado por atletas de meio fundo, depois chegas cá e metem... Eu tive o meu primeiro estágio incrível aqui em Portugal, foi num estágio de meio fundo, em que estava o Rui Silva, a Ana Dias, o Pires, e eles tinham que ter, eu acho que eles tinham que ter um convidado. E eu fui convidado para esse estágio de meio fundo, e não percebia como é que eles conseguiam correr de manhã à noite, àqueles ritmos malucos, era séries de manhã, rolar à tarde a 3 o quilómetro, 3,30, 3,10 e fogo, como é que é possível? Tanto que eu no regulamento não aguentei, claro que não, voltei para o hotel e que não aguentei. Mas foi na Suíça, eu vi aqueles fundistas todos famosos a treinar e achei que estava ali qualquer coisa, que eu devia voltar. E tive aquele clique de voltar e foi assim, o meu regresso. Depois aí não parei. Tanto que, mais uma vez, eu chego a um grupo de treino em que o Vítor pode dizer que eu não era o melhor, de longe. O Vítor tinha lá atletas muito melhores que eu, mas só que eu tinha uma coisa de bom, que era a minha intensidade e sempre que eu conseguia executar uma determinada tarefa na perfeição, eu voltava a repetir e o ritmo, interiorizava bem o ritmo e tinha muita vontade. Porque lá está, era o meu escape. E se tivesses de comparar os treinos do futebol com os do atletismo, qual é que ganha em termos de dureza? Os do atletismo, especialmente o treino de 400 metros, porque aquilo não era fácil. Ainda se vomita. Claro. Era das coisas que eu estava sempre a vomitar nos treinos. E no futebol nunca cheguei a essa intensidade. Essa intensidade tu só consegues atingir por ti. Não é? Tu sabes que chegaste àquele limiar e tens que ultrapassar porque tens que ir mais além. Se continuares sempre naquele ritmo, raramente evoluís. E tu tens que explorar muito os teus limites. Sim. E nesses treinos com o professor Vítor Zabumba e nesse grupo de treino, qual é que achas que foi o fator mais importante para tu evoluires para o topo nacional em termos de júnior? Eu acho, não tenho a certeza que foi eu chegar a um grupo em que não era o melhor, não é? E depois há um treino na praia em que cada um tinha que dizer os objetivos. Não sei se o Vítor se lembra, estava a chover, ele punha-nos a correr na Praia das Paredes, na praia, e chegou o momento da altura, no princípio da época, qual eram os objetivos de cada um. E eu acho que foi nesse dia que eu disse, não, eu vou começar a treinar porque eu quero ter mínimos para o regional, depois quero ter mínimos para o nacional e no nacional logo se vê. Isto foi em 97. E comecei-me a dedicar e os resultados começaram a aparecer porque o Vítor já aí tinha um sistema de treino com bastante volume
que era indicado para mim. Eu sou uma pessoa que gosta de treinar muito em volume, mesmo depois de ter deixado o atletismo, andei sempre à procura de coisas, neste caso, enverdei pelo CrossFit, porque tem bastantes parecenças com aquilo que eu já fazia. E era um bocado reviver o passado. Eu sei que não se deve reviver o passado, mas eu revivo. Eu gosto de pensar naquilo que eu era, nas coisas, nos erros que cometi, não é? E se eu não fui se eu não fui mais além, foi pelo meu estado emotivo, não pelo meu estado físico. Sim. Tu em 97 meteste esses objetivos na cabeça e depois tornas-te campeão nacional de júniores. Exatamente. E no fim, entrei na reta da meta em último, nem oitavo, nunca mais me esqueço. E tive, naqueles últimos 100 metros, eu pensei, eu vou ganhar isto. E comecei porque eu sempre tive uma ponta final muito boa. E o Vítor nem viu essa prova. O Vítor virou costas nos últimos 100 metros. Só virou costas depois de eu ter acabado. Os meus colegas da bancada é que depois disseram, os meus amigos, olha, que ele virou costas à tua prova e disse, eu nem quero ver. E eu entrei na reta da beta e ganhei. A partir daí comecei a ganhar. É uma questão de confiança. Porque depois tu ganhas, a partir do momento em que tu ganhas confiança, tu vais querer ir mais além. Eu nem sabia com quem estava a competir. A partir daí é que comecei a perceber-me quem eram as pessoas e quem eram os atletas que mais tarde iriam se tornar meus rivais e amigos, não é? Sim. Porque nunca houve... Era das coisas que mais giras que nós tínhamos, pelo menos os 400istas, não sei se ainda é assim, não havia muita rivalidade. Éramos muito amigos uns dos outros e às vezes até os treinadores que acabavam por aborrecer connosco porque precisava de haver um bocadinho daquela rivalidade e não havia amizade. Não é? A rivalidade era entre mais os treinadores do que propriamente entre os atletas. E era engraçado, era muito engraçado isso. Nós éramos éramos uma mini família ali. Depois, em 98, 98. Quando correste abaixo dos 48 segundos pela primeira vez, ainda como júnior, e conseguiste a marca de qualificação para o europeu para o Mundial de Júniores, tu tinhas fixado isso no início da época ou aconteceu sem pensar? Não, a única pessoa que acreditava era o Vítor. Eu nem estava para aí virado. Eu fiz uma prova, para tu veres, eu fiz uma prova no Fontelo, em que fiz 48,39, em que o Vítor disse, mais 2 provas e tu fazes os mínimos. Os mínimos acho que era 48,11 e eu fiz no Inatel, na pista 1, 48,01 e depois fiz na Maias 47. E foi aí que fiz os mínimos para o Mundial. Ali, quando fiz os mínimos no Inatel, tive a ajuda do Sylvester Mundial. Não, era o Wilson. O Sylvester fez barreiras. O Wilson é que foi na pista 2. E eu colei-me a ele e pronto, e disse, olha, vou aqui quando estourar. Porque nós corríamos muito à cão, digamos assim, não é? Quando estourar, estourou. Quando estourar, estourou. Hoje em dia já não é assim, já há ritmos para tudo. Não é? Sim, já está mais já é muito mais controlado. Sim. Eu nunca fui uma pessoa de muito controlar os ritmos. Eu era muito... Por isso é que eu não podia ser lebre. Não é? Não podia estar aqui neste espaço chamado lebre. Eu andava sempre à frente do streaming. No Mundial de Júniores aquilo correu bem. Tu correu. Fizeste quase o recorde pessoal. Fiz o recorde, igualei o recorde pessoal, passei à meia final e depois estou a fazer a volta de... Eu nunca recuperava. Pagava as provas, vestia o fato, treino, não recuperava. Naquele dia disse, não, acabei a meia final, peito feito, segundo lugar, à frente de mim só ganhou quem iria ser depois o campeão mundial de júniores. E eu pensei, bem, eu vou fazer o que eles fazem, eles estão ali todos a dar uma voltinha. Fui dar aquela voltinha, dar-me uma contratura, que eu fiquei ali, parecia que tinha rasgado o gênio. Mas ainda ponderei em não participar. E eu disse, não, tenho que participar. Pedi ao fisioterapeuta que fizesse tudo por tudo para
para que eu participasse na meia-final. E fui só com uma perna, não é? Como o Pires diz. Mas Em relação, houve uma tragédia que roubaram, eu não sei se o Pires sabe, não sei se ele disse, mas roubaram-lhe uma medalha nesse Mundial. Foi uma tragédia, chorámos todos, eu chorei, ele chorou, o treinador dele chorou. Sim, por acaso ele disse para te perguntar, porque és das poucas pessoas que sabe o porquê dele não ter ganho uma medalhinha. Roubaram-lhe a medalha. Roubaram-lhe a medalha. Aquela medalha, foi o roubo do século. E ele sabe disso. Acho que não posso, ele não me dá autorização para falar mais do roubo. E olha, surpreendeu-te a ver tipos a correr como júnior 45 segundos aos 400? Não, a mim surpreendeu-me foi ver os tipos nos 100 metros. Fazerem os 10 segundos. Na minha disciplina, nos 400, eu já não me surpreendia muito, porque já se notava que no aquecimento que eles já eram diferentes, não era? Notava-se ali um certo grau de profissionalismo e de mentalidade diferente. Eu acho que até aos 45 segundos é algo que, se tu tiveres talento e alguma velocidade e a resistência, lá está, tu podes atingir. Tu acreditavas, por exemplo, em Júnior tu fizeste melhor marca do que o próprio Carlos Silva quando era Júnior. Tu olhavas para o ranking e para as melhores marcas de sempre? Não, nunca fui muito de ranking, porque eu sempre fui uma pessoa de viver o como eu estava. Eu sabia como eu estava. Eu não sabia... Eu sabia que o Carlos Silva era inacessível, não era? Para mim, o Carlos Silva sempre foi um ídolo para mim, não é? E há uma prova, eu quando fui para Lisboa, para o CAR, e fui para o grupo de treino dele, eu andei pelo menos 2 semanas a andar lá sem saber o que fazer, a andar assim, eu nem acredito que estou aqui, estou a treinar com o Carlos Silva ao meu lado e foi espetacular, foi espetacular. Só que a intensidade era outra, ali era outra. Ali foi de passar de treino de amigos a treino de profissionais. Era complicado. Foi complicado eu entrar ali naqueles ritmos que me eram exigidos, apesar de eu pensar que podia fazer aquilo a brincar, mas não. Porque mais tarde ou mais cedo, aquele cansaço, porque aqui era só treino de ritmo, quer nas barreiras, havia muitos. Era o Pedro Rodrigues, a Maria do Carmo Tavares, e havia aquela malta toda ali a treinar. E aqueles treinos, eu lembro perfeitamente do meu primeiro treino lá, eu ir para a valeta do Estádio Nacional vomitar, o professor Zé Carvalho à minha procura, onde é que está o Freitas, ele está a vomitar na valeta, ele quando que acaba de vomitar e que venha acabar o treino, o que é isto? O que é isto? Foi complicado. Nesse dia, estava o Bispo a treinar, ele treinava com o professor Carlos Lopes, e eles estavam a fazer séries de 1000, e eles não conseguiam séries de 1000. E então eles andaram uma semana inteira a fazer as séries de 1000, porque eles não conseguiam acabar o treino. O professor Carlos Lopes dizia, então, repetes amanhã as séries. E eles andavam ali, eu não sei se ele se lembra disso, mas isso marcou-me, porque eu via isto já não é brincadeira nenhuma, isto aqui é sério. Esse ano que vieste para o CAR foi o ano que vieste para o Benfica? Foi. Então foi logo a seguir ao Mundial. Então essa época valeu-te a ti e também ao João Pires o convite do Benfica, não é? Exatamente, e ao Filipe Pedro. E olha, tu, em termos salariais, isso não foi nada bom, pois não? Não, que era na altura do Vale Azevedo. Quantos meses atrás é que tiveste? Ui, eu já não me lembro. Tanto que o João que ainda andava-nos ali a emprestar dinheiro uns aos outros e não sei o quê. O João lá está. Tem tanto maluco como de pessoa, como de grande. É um grande. Ele é grandioso em tudo. Só há uma situação em que o atraso é mais desesperante do que essa. Qual é o atraso? Na menstruação daquela amiga colorida que nunca passará a namorada.
Com as coisas que tu sabes, pá, as coisas que tu sabes. E olha, se tu tivesses de enviar uma carta super importante e só tivesses um selo, e nesse selo estivesse a cara do Vale Azevedo, tu lambias o verso ou cuspias na cara? Ia buscar aqui dentro, a casa entranhas, aquela aquela cuspidela e colava ali. E colava ali. Falavas ao contrário, não é? Ao contrário, pumba no selo. Olha, tu ainda continuaste a evoluir, depois já no Futebol Clube do Porto, mas a evolução não foi aquela que se esperava, não é? 47,63, talvez quisesses apontar para os 46 poucos. Não, lá está, eu depois ainda bati o recorde nacional dos 300 metros, era para o Carlos Silva. Aliás, o professor José Carvalho tinha-me pedido foi na altura em que o meu pai faleceu, para fazer a prova, e eu nem estava bem, e era para o Carlos Silva aquela prova para ele bater o recorde nacional. Só que o Carlos Silva naquela altura estava com muito volume nas pernas, ele não conseguiu descansar, não é? Não conseguiu fazer aquela super compensação, aquela recuperação, para estar muito bem naquela prova. Acabei por eu vencer, acabei por bater o recorde nacional. Aí fiquei um bocado deslumbrado, digamos assim. Eu disse, se calhar até vou conseguir fazer boas marcas. Mas emocionalmente eu não estava estável. Eu nunca mais recuperei... De 99, não é? Desde 98, desde 99, desde o falecimento do meu pai, nunca mais pude ser aquilo que eu projetava, porque eu projetava-me a mim para os 800, eu ia ser um atleta virado para os 800, apesar do Pires dizer que eu mal conseguia andar, quanto mais correr os 400 metros, mas eu sabia que mais tarde ou mais cedo, e tenho grande pena minha de não ter enfrentado o Pires nos 800 metros, nem que fosse para levar uma coça dele, mas era um dos meus objetivos, era ser atleta de 800 metros, que nunca acabei por fazer aquela aposta que devia ter feito. Porque normalmente, ou por receio dos treinadores ou por receio dos atletas, tarda-se sempre, dizem, não, mais um ano. Então, vamos explorar mais a velocidade, vamos explorar mais a força. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia o treino está tão evoluído que a transição pode ser feita de uma maneira mais rápida e sem perder o que se tem feito. Mas olha que ainda acontece isso. Eu sei do caso da Cátia Azevedo. Ora, parabéns para ela. Já há muitos anos se tem falado que ela vai ser oitocentista e ela ainda não mudou. Mas ela... Felizmente, porque agora fez um recorde pessoal. Fez recorde pessoal e recorde nacional e fez mínimos para os jogos. Mundial. É um recorde de nível mundial, 50-59. Muito bom, parabéns, muito bom. E lá está, vamos ver a Cátia, não é? Eu não sei que idade é que tem a Cátia, 27, talvez. 27, ok. Vai chegar a um ponto, se calhar para mim fazer mais sentido, não é? Isto é uma ideia minha, não é? Que ela fizesse mais este ano, fechasse o ciclo dos 400 e começasse a apostar nos 800, que vai ser uma atleta estrondosa, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Eu, por acaso, tinha esta coisa para te perguntar, esta dúvida, que tu nunca chegaste a fazer 800 metros e eu queria te perguntar, tinha aqui duas razões, que era a razão de tu continuares a ir à estafeta, à seleção nacional, na estafeta de 4x400, ou se o que não te fez enfrentar os 800 metros foi teres um adversário como o João Pires, o João Pires a ir à seleção, não é? Quando eu chegasse aos 800, o João Pires já estava nos 1500, eu já tinha tudo projetado na minha cabeça, eu nunca ia meter-me nos calcanhares, tanto que ele depois, o João, eu acho que iria ser muito interessante as nossas provas de 800 metros, porque ele corria taticamente bem, como podia pôr um ritmo alto e aguentar esse ritmo. E foi sempre uma pessoa que eu olhei, ele olhava para o Rui Silva, e eu olhava para o Carlos Silva, e para ele como objetivos. Mas eu acho que eu optei pelos 400 mais por essa questão da estafeta, porque no meu ano
era mais fácil eu ir à Taça da Europa nos 4x400 do que apostar nos 800, porque havia muita gente. É verdade, é verdade. Havia muita gente. Abaixo dos 1,49 havia muita gente. E depois lá está. Eu podia ganhar uma prova, não era? E não cair, não era? Porque acontece, iam sempre os que estão habituados, os normais, os que fazem normal, não é? Eu tenho uma curiosidade, que é, eu nunca abandonei a minha obsessão de ser atleta dos 800. Há uma estafeta em Génova, não sei se o Pires se lembra dessa estafeta, que era uma estafeta sueca, que era 200, 400, 600 e 800. Eu já não me recordo quem é que fez os 200, mas sei que os 400 foi o Carlos Silva, e eu fiz os 600. E eu estava com o Andrés Longo, que na altura acho que era o campeão da Europa, ou era do top 3 da Europa de 800 metros. E eu disse aqui, vou poder demonstrar que eu vou poder ser um bom atleta nos 800, aqui nestes 600 metros. O que é que eu fiz? Eu não tinha nenhuma... Nem perguntei conselhos ao Pires, nem nada, porque eu já tinha decidido como é que eu ia fazer aquela prova e não tenho mais nada. Colei-me ao Andrés Longo e disse, este gajo está muito lento. E passei para a frente da corrida e aos 400 fiz 48,40 para fazer 600 metros. Resultado, acabei a passo. O Pires, eu vejo o Pires à espera do testemunho, a insultar-me, a insultar-me aos berros. Filha, pá, dá-me um testemunho, anda lá, estás a acabar a passo, E depois o Andreas Longo, no final, virou-se para mim, tu és maluco, tu não podes passar assim, Depois é que eu comecei a perceber, afinal isto é mais difícil do que eu pensava. Mas foi de rir. Eu a quase acabar a passo, em vez de ter aquelas palavras de incentivo, não estava a ouvir os insultos do Pires. Foi engraçado. Para alguns funciona. Para mim, eu estava tão desesperado, e ele depois faz uma prova, ele também. Depois ele viu o meu erro e depois ele passa a 50. Ou 51, ou o que é que foi, também estourou. Ou seja, esta feita foi uma desgraça. Iam com o coração. Aquilo era só ver mesmo com o coração. Foi espetacular. E como é que era essa vossa parceria? Porque o João Pires diz que uma das coisas mais marcantes da vida dele foi no funeral do teu pai. Sim. Acho que foi o momento mais triste, porque ele teve no momento mais triste da minha vida. Foi as minhas irmãs a chegarem ao CAR, ao Centro de Alto Rendimento, na madrugada, e a dizer que o meu pai tinha falecido. Aí o mundo para mim parou. E depois o Pires, no dia a seguir, o Pires tinha treino, ele largou tudo, e ele era um atleta que não podia largar as coisas. E imagina, Rafa, o coração do Pires, porque ele era um atleta profissional. E ele largou tudo, e ele no dia a seguir estava ao meu lado. Ele e a Silvia Gancho, na altura, estavam ao meu lado para dar... Tiveram excelentes, e depois eu não tinha força para carregar o caixão do meu pai, e o Pires, ficou-se a fazê-lo, e depois disse-me uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer, que disse-me, o que eu estou a fazer hoje não é... Eu não quero nada de volta. Eu estou a fazer isto mesmo de coração e não quero que vejas isto como uma obrigação para o resto da tua vida. Porque vamos ser sempre amigos. Independentemente disto que eu estou a fazer por ti. E para mim o Pires foi e é alguém que eu tenho enorme respeito. Enorme respeito. Há uma regra de ouro que há uns anos ouvi, que é qualquer coisa do género: recebe sem esquecer, dá sem lembrar. Mesmo. E é muito bom pensar assim, só que raramente... É raro. As pessoas que são assim, não é? Eu tive sorte. Eu no atletismo sempre... Muita gente se queixa da falta de apoio. Quase todos os atletas se queixam da falta de apoio.
No meu caso, eu acho que eu só me posso queixar de mim próprio. Porque não tive a capacidade de lidar com a perda que tive e com emocionalmente. Apesar de toda a gente me ter ajudado. Mais tarde, o professor João Campos também ajudou-me imenso, tentou fazer com que eu renascesse, ver outras coisas, tentar, e eu sabia que eu estava a bloquear. O Miguel Lucas também já na altura levou-me, eu estava em estágio em velocidade e barreiras, e na semana a seguir o Carlos Calado, que é outra pessoa que eu tenho em alta consideração, ia tentar bater o recorde nacional dos 100 metros, e eu fiquei lá, fiquei no quarto deles a ver o Miguel mostrando como é que era a preparação do Carlos, e o Carlos mentalmente era muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Foi outra pessoa que me ajudou imenso, sempre esteve também do meu lado. Eu acho que todos os malucos do atletismo foram excelentes pessoas, são excelentes pessoas. Só quem não os conhece é que pode dizer que eles eram A ou B ou C, mas no que diz respeito ao tratamento pessoal entre colegas, eram excepcionais. O Pires tem muita pena de não ter apoio a nível pessoal, porque é uma pessoa que se dedica. Ele, tanto como eu, ficámos desempregados há pouco tempo, mas ele nunca faltou a um trabalho, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que se dedica à missão, é uma pessoa tem muito o espírito de missão nele. E eu acho que os pais dele devem estar orgulhosos dele também pelo trajeto e pelo filho que têm, não é? Mas a convivência comigo e com o Pires nem sempre foi fácil. Olha, o que é que foi pior? Foi acordar com uma pistola apontada à cabeça por ressonares ou chegares à pista de gatas por causa de umas certas maratonas de amor? Houve, sem dúvida nenhuma, foi acordar com a pistola apontada à cabeça. Tu sabes o que é, Rafa? Tu acabas um treino. Porque nós, era assim, nosso treino era diferente do treino de meio fundo. Do meio fundo, dá-te para mole, ficas mole e tu queres é descansar. O treino de força excita-te, não é? Dá-te excitação, não é? Estimula-te as endorfinas. E então, quando o Pires estava a dormir, eu queria, estava energético, não é? E depois, quando eu acabava de dormir, ele estava para acordar. Só que quando eu estava a ressonar e eu, quando olho, sinto uma coisa fria na cabeça, assim, que é isto? E ele, se ressonas mais uma vez, dou-te um tiro. E eu, pô! Esses gajos é maluco. Mas eu tive o Pires, tínhamos tantas histórias naquele carro. Há uma história do Pires que é, nós estávamos, ele tinha a mania de pôr a música em altos berros quando ia tomar banho. E havia um segurança lá que não gostava nada disso e eles já andavam picados os dois. E o Pires, estávamos no refeitório e o Pires tirou aquelas facas de barrar a manteiga. E eu, porquê que estás a tirar as facas da manteiga? Ele, já vais ver. E fomos treinar de manhã e tal. E depois, o Pires estava a tomar banho e ele ia lá, desligava o rádio ao Pires. O Pires saía todo molhado do chuveiro, ligava ao rádio. E isto, sempre assim. O Pires acabou de tomar banho, estava dentro do quiosquezinho dele, o segurança, o Pires, com a faca de manteiga, tenta saltar lá para dentro. Eu começo-me a rir porque achei aquilo hilariante. Porque ele estava com uma faca de manteiga para tentar ameaçar o segurança. Foi de rir. Aquele Pires. Mas sem dúvida. Aquela convivência depois começou-se a tornar difícil porque, lá está, os treinos eram diferentes, não era? Eu comecei a desacreditar mais, ele começou a acreditar mais. Ele começou a acreditar mais, eu comecei a desacreditar mais e a partir daí é muito difícil quando tu estás num bloqueio tão grande que nem não consegues sair dali. E foi isso que me aconteceu. Mas tu, quando terminaste a tua carreira, depois de estares nos 3 grandes de Portugal,
Pois é, Sporting, Benfica e Porto. Aliás, os 4 grandes, não é? Porque o Maia é o Maia, o quarto grande, é verdade. Acho que deve ter sido dos poucos que teve o prazer de andar pelos 4 e ganhei títulos em todos. Ganhei títulos em todos. A verdade é que, pronto, passaste por estes clubes e depois terminaste cedo na tua vida, mas a verdade é que, pelo que parece, tu mantens-te informado acerca de atletismo. Sabias a marca da Cátia? Graças a ti, graças a ti. Eu andei um bocado mais ausente do atletismo, e depois quando tu lançaste o teu programa, não é? Neste caso, eu comecei a estar mais atento, comecei a reviver o passado, comecei a ver as marcas, por exemplo, depois comecei a falar com a Sara Moreira também, porque eu pensava que as pessoas já me tinham esquecido, não é? E fiquei surpreendido as pessoas ainda se lembrarem de mim. A Sara ainda se lembra de mim, não é? Ainda com muita gentileza, ainda me vai passando informações, eu pergunto, ela responde. A Fernanda Ribeiro, que ainda a vejo regularmente, falamos um bocadinho. O professor João Campos também. E então isso fez-me, o facto das minhas filhas estudarem atrás da pista e eu ver os atletas a passar, faz-me ter vontade de pesquisar sobre as marcas e lá está, a ver e é com agrado que eu vejo estas marcas da Cátia e dos atletas do Zabumba, principalmente, que abriram muito bem a época e de certeza que vão terminar ainda melhor do que começaram. Sim. Vamos torcer por isso. Sim. E olha, o que é que tens feito desde que abandonaste o atletismo? Já passaram 16 anos, talvez? Mais 16. 17, pronto. 17. 17,5. Um dos meus objetivos principais foi nunca ter abandonado o desporto, porque eu depois foi-me diagnosticado de depressão, não é? Já ando a lutar com isso há algum tempo. E foi algo que já vem de trás. O facto de eu não ter feito o luto dos meus pais, de ter perdido fases da minha vida, e eu precisava da intensidade, então eu tive que procurar sempre coisas com intensidade, fazer coisas diferentes, não estar no mesmo sítio. Acabei por experimentar várias coisas, nomeadamente estudei nutrição, estudei direito, trabalhei numa loja de informática, trabalhei em logística informática, depois pensei, ok, está na altura de escolher qualquer coisa. Comecei a fazer carreira como comissário de bordo, andei em 3 companhias diferentes. Depois, infelizmente, esta questão da pandemia afetou-me a mim e acabei por ver o meu contrato a não ser renovado. E com grande tristeza minha, volto mais uma vez na minha vida à estaca zero. E pronto, vamos para a luta, porque na minha família ninguém desiste da luta e eu não posso desistir também. Claro. E tenho aqui agora uma foto que vou meter. Caraças, para que forma que eu estava aí. Eu tenho aqui algumas questões acerca desta foto. Não tem Photoshop, primeiro. Eu ia já perguntar se isto era Zero Photoshop. Mas há aí creatina intravenosa ou não? Não. Creatina intravenosa, não. Creatina normal só. Creatina, quem me tira a minha creatina, tira-me tudo. E olha, quantos nudes recebeste por mensagem privada? Zero. Tanto continuo solteiro e bom rapaz. Zero. E esse físico origina realmente mais assédio feminino? Ou é não, mentira. É mito. Desde que acabei o atletismo, não recebi nem mensagens, nem pedidos. Agora, se eu quiser alguma coisa, tenho que correr atrás. E agora, como já estou a ficar velho, já não tenho paciência para correr atrás. E olha, já mudaram para o outro lado da rua com medo da tua largura de ombros? Não. Mas aqui estás com uma cara má, pá. Era para a foto.
Era para foto, Não Rafa. sei se tens visto, eu tenho tido umas fotos a dizer que atleta a sério não olha para a foto e realmente Eu não sei porque é que não meteste essa, Rafa. Fogo, essa. Vou meter agora. Mas não, isso é na pista da Maia. Fui fazer um treino. Tu conheces a pista da Maia? Sim, isso é ao lado, não é? É ao lado, é aquele tartan. E eu fui. Foi daqueles dias em que olhei para a pista, estava bom tempo, um calor do desgraçado, e eu estou numa forma do caraças, porque não tirar uma foto e publicar esta foto? Pode ser que seja a minha sorte. Vão chover pedidos de jantares, de lanches, de tudo, e não houve nenhum. Esta foto no Tinder, de certeza que tem muito. Como é que é? Muito swipe right, não é? Não sei, não uso o Tinder. Como é que é isso? Como é que é? Que é o Tinder? É o quê? Desliza muito à direita. Hã? Desliza à direita? É uma aplicação para encontrar amor. É para encontrar amor? Sim. E também deves apanhar com cada uma ali. Não sei, acho que sim. Estou a falar de memória, não tenho essas provas. Rafa, eu sou mais old fashion way. Sou mais de cavalheirismo. Acho bem. Olha, vamos aqui a uma fase em que eu quero que me dês os 2 melhores adjetivos que caracterizam as pessoas que eu vou referir. Está bem? Força. Comece, claro, pelo Vítor Zabumba. Deus. Grandioso. João Pires. O Lúcifer bondoso. O Lúcifer bondoso. Ricardo Alves. Ei, o meu cientista. O meu cientista. Fogo. Estava a ver que não ias falar dele. O meu cientista. Então, e que histórias são essas das apostas no McDonald's? Ih, pá, então vamos lá. Olha, estava a ir. O que é isso? Era assim. O Alves foi outro grande amigo meu. Grande amigo. Que eu também tenho um enorme respeito por ele. Estávamos, eu, o Pires e o Alves, estávamos no McDonald's de Algés e na altura começou a ver o Jackass, daquelas apostas e não sei o quê, de fazer coisas parvas e não sei o quê. Estávamos a comer um sundae e eu estava a ver um batido e o Alves disse, não és homem nem és nada se não meteres o batido pela cabeça abaixo. E eu pus. Depois viemos cá fora, estava uma poça de óleo e o Alves não és homem, não és nada se o Pires não meter a cara dentro do óleo. E o Pires, lá está, metia a cara dentro do óleo, depois quase que não entrávamos no autocarro para voltar para o centro de estágio, porque estávamos num estado lastimoso. Mas nós fazíamos estas coisas, éramos miúdos, não era? Éramos cada um da sua província e depois estávamos na grande cidade de Lisboa, era tudo, não é? Uhum. Olha, João Campos, mais um nome. Mais um nome. Deus número 2. Outro grande. Eu sou os deuses do Olimpo, digamos assim. O João Campos e o Vítor Zabum. E Alberto Bispo. Alberto Bispo. O gangster. O mariachi. Carlos Calado. Carlos Calado. O galã. O galã. E para o fim, Marta Godinho. Para o fim. Marta Godinho. O meu princípio. Ok. O meu princípio. Bem, então vamos à fase final, a do já ou nunca, e vou começar por perguntar se tu já correste a meia maratona da Nazaré. Não. Era mesmo só o clube, não é? Que se chamava. Era mesmo só o clube, porque a fazer aquela prova eu via como é que eles acabavam e eu disse, não. E já te embebedaste com cerveja? Já. Isso é lendário, porque a mim tinham-me dito que a cerveja não embebeda. Olha que sim. Deves ter bebido muito, não é? Olha que sim. E treinar à tarde, fazer séries. E a bebedeira foi quando? Foi na madrugada, no dia anterior. Bom. E olha, já quiseste voltar atrás no tempo para essa altura do CAR? Para corrigir os meus erros ou para viver tudo outra vez? Para o que tu quisesses. Para corrigir os meus erros, sim. Para viver tudo outra vez, não. Porque tive momentos bons, mas infelizmente estar a associar ao cara à perda do meu pai
é complicado. Mas gostava de reviver, pelo menos para eliminar aquilo, para tentar desbloquear as coisas que ficaram bloqueadas lá, para tentar evoluir um bocadinho mais. Né? Estar ao nível do Pires, não é? Não de ser melhor que ele, mas estar ao nível. Não é? E neste momento, já te sentes desbloqueado? É difícil porque estas coisas da depressão sendo uma doença, não é? De forma mental, levam o seu tempo e têm o seu tempo. Tem as suas fases, não é? Por exemplo, tenho bloqueios a nível de vez em quando de tarefas, não é? De não acreditar. Quando eu falo de bloqueios é de não acreditar que algo vai funcionar. Mas vai funcionar, mas eu tenho que... É isso que eu tenho reeducado, ou seja, algo que me parece impossível não ser feito, eu fazê-lo. Ter a coragem de fazer. É algo que tem que ser feito, é uma batalha diária. É uma luta que se vai vencer a longo prazo. Pá, eu só tenho a agradecer a tua sinceridade e falar aqui de coisas sérias e também a brincar. Claro, a brincar e a falar coisas sérias. Com sensualidade, pá. Sempre. Sempre. Não percebo porque é que elas andam ceguinhas. Não sei. Isso é uma questão que este direto vai levantar. Olha, também ganhei muitas inimigas, sabes? As inimigas também vão mandar mensagem. Porque tu sempre nunca me ligaste muito e não sei o quê. São os gostos, pá. Nós não... Nem tudo o que vem à rede é peixe, não é? Para o Pires, pergunta isso ao Pires. Eu não tenho já memória disso. Eu perguntei isso ao Pires. Ou lá sabes onde é que há gajas boas? As melhores gajas, sabes onde é que ia já? Sabes? Não, também não. Mas hei de descobrir isso. Ele também tinha mel, desculpa lá. Na altura tu fazias meia dúzia de marcas, não é? E pareciam abelhas, não é? Ficavas logo famoso, ficavas logo ali e parecias uma colmeia. Nem precisavas de mexer. Não sabia, não tinha que saber, não devia saber sequer. Até esquecemos de contar, que não sei se o Pires te contou, conheceste o Jojó? Sim, ele disse-me para eu convidar o Jojó, que as audiências vão subir. O Jojó, no aniversário dele, o que é que nos lembrámos de fazer? De levar lá as meninas. Eu, o Pires, o Nuno Delgado e o Bispo. Levámos o Jojó às meninas. O Jojó foi e o Jojó nunca mais aparecia. E eu disse, e o Jojó. E o Jojó nunca mais apareceu. A Jojó aparece. E eu de câmara, Jojó, como é que foi? E ele dizia, epá, foi muito bom, não sei o quê, não sei o que mais. E ele, então porquê que demoraste tanto tempo? Olha, agarrei no dinheiro da medicação e pum, outra vez. E eu assim, gastaste o dinheiro da medicação? E ele, gastei, olha, mas se a Celeste perguntar, que era a tutora dele, diz que nós fomos comer mariscada. E eu assim, o ponto é que comeste a mariscada, nós ficámos aqui à tua espera. Felicidades, um grande abraço do Jojó. Beijinhos todas. Levámos o gajo. Depois o Pires quis treiná-lo. Dava-lhe Coca-Cola, já não podia beber Coca-Cola. Ele assentava-se com os olhos todos esbugalhados vermelhos, estar a treinar com o Pires. Depois, lá está, o Pires foi chamado a atenção disso, que ele andava a matar o Jojó nos treinos. Ele ainda anda por lá. Ele já deve ter a sua idade, ele na altura já... Ele já tem os cabelos muito grandes. Deve ter mais 50 e tais já, não? Talvez 50 no mínimo. Ele ainda para lá, o Jojó, TGV do Jamor, fogo. Bem, obrigadão, Fred. Obrigado, olha. Um abraço. Foi um prazer. Igualmente, Rafa. Olha, boa sorte e as melhoras. Tá? Obrigadão. Um abraço. Um abraço.